9 de dezembro de 2021, Bastidores da Bíblia, episódio número 32. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais este episódio do nosso Bastidores da Bíblia, que é sempre uma ocasião, uma oportunidade de oferecermos aqui uma experiência de degustação bíblica. Então, quero dar a minha boa noite a todos vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui a mais um episódio do nosso Bastidores da Bíblia. Olá Márcia, olá Norma, Eliane, minha querida comadre Eliane, também Cândido Rodrigues, a Vânia, a Socorro, também Yananda, Miriam, Maria do Rosário, sejam todas bem-vindas, também a Simone, uma boa noite a todas vocês. E hoje, como eu havia prometido, nós estamos neste mês de dezembro refletindo um pouco sobre o Advento e o Natal. Na quinta-feira passada nós fizemos uma abordagem sobre a riqueza da liturgia, a riqueza deste tempo litúrgico que é o Advento. Começamos um pouco explicando o que é o ano litúrgico, a importância do ano litúrgico, dos tempos litúrgicos, e aí depois nos concentramos sobre o tempo do Advento. De alguma forma, hoje vamos continuar essa reflexão, mas agora dando um destaque especial à Virgem Maria, que nesse tempo do Advento tem o lugar de uma personagem central, né? Claro que o centro se encontra Jesus Cristo, né? Sempre, cada tempo litúrgico e todo o ano litúrgico tem Cristo como centro, mas no tempo do Advento, junto a Cristo, ali, mãe de Cristo, está a Virgem Maria de uma forma única e especial, porque o mistério do Natal, o mistério do Advento é também o mistério da maternidade divina de Maria. Então, nós vamos ver um pouco isso hoje. E qual é a minha proposta? A minha proposta é que nós façamos uma introdução, quero fazer uma introdução resgatando alguns elementos da live da semana passada, sobre principalmente as figuras bíblicas do Advento, e aí vamos fazer a nossa reflexão diretamente sobre a Virgem Maria em três aspectos, né? Nesses três aspectos, o primeiro vamos trabalhar um texto que garanto que muitos de vocês não conhecem, um texto, uma homilia de São Bernardo de Claraval, sobre a Virgem Maria, a espera de toda a humanidade que espera ansiosamente o sim de Maria, né, ali, quase que todos pendentes pela resposta de Maria. Depois vamos fazer uma reflexão sobre o mistério de Maria e o mistério do Natal. E por fim, vamos tomar um outro texto, agora de um padre da igreja, ali do início da igreja, São Irineu de Lyon, que faz um paralelo que é clássico na doutrina da igreja, na mariologia da igreja, que é o paralelo entre Eva e Maria, por isso Maria como a nova Eva. E aí a gente fecha um pouco essa breve reflexão sobre o mistério de Maria no mistério do Natal, tá certo? Então, nós vimos no episódio passado que o ano litúrgico é a celebrar o mistério de Cristo durante todo o ano. Ou seja, é a celebração da nossa fé. É a celebração dos mistérios da nossa fé, no plural, Mysterium Fidei, os mistérios da nossa fé, mas também é a celebração do mistério da nossa fé, no singular, Mysterium Fidei, porque a Eucaristia e o próprio Cristo é o mistério da nossa fé. E se a gente pudesse resgatar o artigo de fé que nós celebramos vivamente na liturgia do Advento e do Natal, é justamente esse.
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Concebido pelo poder do Espírito Santo, aqui é a intervenção direta de Deus na concepção virginal do Verbo encarnado, e também o nascimento de Cristo de uma mulher concreta. Jesus Cristo é verdadeiro homem, uma humanidade verdadeira, nascido de mãe verdadeira, então nasceu da Virgem Maria. Então, esse mistério de Maria, ele preenche esse belíssimo tempo do Advento, como já explicamos, que tem duas etapas o tempo do Advento. A primeira etapa que nós estamos vivendo, que é desde o primeiro domingo do Advento até o dia 16 de dezembro. Essa primeira etapa, poderíamos dizer, um Advento escatológico, voltado para a vinda de Cristo, mas não para a primeira vinda, mas para a última vinda de Cristo, que ainda há de acontecer no fim dos tempos. Então, é um tempo essa primeira fase do Advento, de considerar o poder de Cristo, a vinda de Cristo para estabelecer o seu reinado e o testemunho universal do seu poder e da sua misericórdia. É também um tempo de exortação à vigilância, o chamado premente e forte à conversão. Então, essa é a primeira fase que nós estamos vivendo até o dia 16, que é 16 é a quinta-feira que vem. A partir do dia 17, ou seja, 7 dias antes do Natal, a partir do dia 17, começa a segunda fase do tempo do Advento, que muitos especialistas a chamam de Semana Santa do Advento. É uma semana toda especial, em que os textos litúrgicos, tanto os textos da Santa Missa, como também os textos da Liturgia das Horas, nos levam a celebrar e a viver de modo intenso uma preparação para a celebração do Natal. É o que nós chamamos de Advento natalino ou etapa natalina do Advento, ok? E, se vocês se lembram bem, nós também tínhamos falado no episódio passado que no Advento nós podemos identificar 3 figuras bíblicas muito importantes. E se a gente entende isso, se nos torna mais fácil escutar as leituras da Santa Missa, escutar e também meditar sobre os textos litúrgicos da Missa e da Liturgia das Horas neste tempo do Advento. As 3 figuras do Advento, que são os profetas, de modo especial o profeta Isaías, mas também o profeta Baruque, o profeta Jeremias, o profeta Sofonias. Então, vários textos proféticos que aparecem nas celebrações litúrgicas, sempre destacando a esperança messiânica, a esperança da vinda do Messias. Depois dos profetas, a segunda figura bíblica do tempo do Advento é o grande João Batista, que toma conta do segundo domingo do Advento e também do próximo domingo, o terceiro domingo do Advento. É muito importante a sua missão, a sua figura, as suas palavras e também o seu testemunho. E por fim, a Virgem Maria, que ocupa um lugar muito importante nessa última fase do Advento, ali a partir do dia 17, o quarto domingo do Advento, até o Natal, com certeza. Então, é um Advento natalino, um Advento mariano. Eu queria um pouco lembrar alguns textos do Catecismo da Igreja Católica que lembram um pouco essas figuras do Advento, as figuras bíblicas, principalmente os profetas de João Batista, porque a Virgem Maria nós vamos tratar ao longo deste episódio que estamos começando, mas só para resgatar alguns elementos importantes. E o Catecismo da Igreja Católica, como vocês já bem sabem, ele tem essa riqueza de, em poucas palavras, sintetizar
uma riqueza de conteúdo, uma riqueza de doutrina. Né? Então, primeiro, sobre os profetas. Né? Os profetas, então, para entender, para viver bem o tempo do advento, a gente precisa sempre levar em conta quem foram os profetas, qual foi a sua missão, quais foram suas mensagens. Né? Então, o Catecismo, no número 522 diz o seguinte a respeito dos profetas. A vinda do Filho de Deus à Terra é um acontecimento tão grandioso que Deus quis prepará-lo durante séculos. Né? Então, a primeira coisa, a vinda de Cristo ao mundo não foi improvisada. Né? Não é um plano B de Deus, não é uma coisa que Deus, depois do pecado do homem, então, arrumou um jeito emergencial de solucionar. Não, de forma alguma. Ou seja, a vinda do Filho de Deus a este mundo foi preparado com cuidado, com amor, com misericórdia, por séculos, diz o Catecismo. E aí começa a descrever ritos e sacrifícios, figuras e símbolos da primeira aliança, tudo Deus faz convergir para Cristo. Né? Nós já tivemos ocasião de refletir sobre isso, quando víamos a importância do Antigo Testamento, a relação do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Então, tudo no Antigo Testamento converge, se volta para Cristo. Né? Cristo que é o centro das Escrituras. Ele que é a própria palavra de Deus. Continua o Catecismo. Então Deus anuncia Cristo pela boca dos profetas que se sucedem em Israel. E por outro lado, desperta no coração dos pagãos a obscura expectativa desta vinda, que é um tema interessantíssimo e que a gente vê, de alguma forma, essa busca dos povos pagãos pela luz de Cristo na figura dos magos que visitam o menino Jesus logo após o seu nascimento. Então, a primeira figura bíblica do advento são os profetas. Depois a segunda figura, João Batista, riquíssimo. Vejam como o Catecismo vai sintetizar toda a figura de João Batista num parágrafo. Né? O número 523. São João Batista é o precursor imediato do Senhor. Porque todos os que prepararam a vinda do Senhor, como acabamos de falar, os profetas, são precursores, vieram antes. Mas ele é o precursor imediato do Senhor, enviado para lhe preparar o caminho. Profeta do Altíssimo, supera todos os profetas, como o próprio Jesus afirmou. Né? Supera todos os profetas. E é o último deles. E inaugura o Evangelho. Saúda a vinda de Cristo desde o seio da sua mãe e põe a sua alegria em ser o amigo do esposo, que ele designa como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Precedendo Jesus com o espírito e o poder de Elias, dá testemunho dele pela sua pregação, pelo seu batismo de conversão e, finalmente, pelo martírio. Olha que bonito, o Catecismo destaca esse testemunho de João Batista em 3 aspectos importantíssimos. Né? Dá testemunho de Cristo pela sua pregação, pelo seu batismo de conversão, esse rito que ele fazia, um rito penitencial, não era o batismo sacramental, um rito penitencial, né, convidando à conversão, um batismo de conversão, e finalmente pelo seu próprio martírio, morreu por causa da sua palavra profética, né, da sua palavra profética. Por isso, seria bom vocês notarem que o tempo do advento ele tem uma lógica interna. Né? Não é simplesmente Deus preparou a vinda do seu filho, então a igreja, algumas semanas antes do advento, faz a gente escutar as leituras. Não. Tem uma lógica mais profunda interna, e essa lógica interna o Catecismo revela no número 524. Olha que interessante. Ao celebrar em cada ano a liturgia do advento, então, em geral,
no final de novembro, início de dezembro de todos os anos, para preparar o Natal, nós celebramos o tempo do Advento. Então, ao celebrar em cada ano a liturgia do Advento, a igreja atualiza a expectativa do Messias. Atualiza. Essa expectativa tem que voltar a nós, no nosso coração, na nossa vida. Nós não vivemos na evidência de Deus. Nós temos fé. Sabemos que Deus existe, que nos ama, que nos salva, que nos conduz, mas também que nos espera para o encontro definitivo. Nós não fomos feitos para viver aqui para sempre, estamos de passagem. Então, a igreja quer suscitar em nós essa espera de Cristo, para que Ele venha de vez, para que Ele venha reinar, para que nós nos encontremos com Cristo. Aí está todo o eixo do tempo do Advento. E aí continua o catecismo, comungando na longa preparação da primeira vinda do Salvador, comungando, estando em comunhão, né, em consonância com todos os justos do Antigo Testamento que esperaram a vinda do Messias, os fiéis renovam o ardente desejo da sua segunda vinda. Então, eu queria simplesmente recordar esses elementos que são tão importantes no tempo do Advento, nessa introdução, antes de tratarmos diretamente do tema de hoje, que é, ao lado dessas figuras tão importantes do Advento, tanto os profetas como João Batista, nós temos nada mais, nada menos do que a mãe do Salvador, do que a mãe de Deus, do que a mãe de Jesus Cristo, que ocupa então um lugar central no plano da salvação, certo? Então isso é muito importante para todos nós, né? Ela ocupa um lugar único. Ela viveu à espera da vinda do Filho de Deus e seu Filho, a vinda do Messias, de modo especial, de modo especialíssimo, né? De modo único, irrepetível. Por isso, como eu já dizia antes, a última semana do Advento, que é a partir do final da semana que vem, da sexta-feira da próxima semana, a igreja volta toda a sua atenção para a Virgem Maria. E por isso a gente vai se preparando já aqui a partir de hoje, né? Então, vamos ver aqui alguns textos que iluminam um pouco a nós nessa reflexão sobre o mistério de Maria, né? Sobre o mistério da Mãe de Deus. Então, a primeira reflexão que eu quero fazer com vocês hoje é usando um texto muito famoso de São Bernardo de Claraval, que está na sua obra sobre os louvores da Virgem Maria, né? De Laudibus Virginis Mariae, de São Bernardo. E lá tem uma homilia, justamente a homilia quarta, onde ele instaura um diálogo com Nossa Senhora. É como, antes de ler o texto, eu queria explicar para vocês, é como se nós estamos no momento da anunciação do anjo a Nossa Senhora. O anjo dirige as palavras à Virgem Maria, e antes de Maria falar que aceita, de dizer sim a Deus, de dizer faça-se em mim a vossa palavra, segundo a vossa palavra, então é como se congelasse a imagem, né? Como se desse um zoom no rosto de Maria e se desse um pause na cena. E aí começa o texto, ele começa a conversar com a Virgem Maria para que ela não demore, para que ela responda, para que ela diga sim, porque todos estão a esperar essa resposta de Maria. Então eu vou ler esse texto, eu gostaria que vocês seguissem com atenção, porque é um texto muito, muito bonito e eu gostaria que vocês então pudessem apreciar aqui junto comigo. Ouviste, ó Virgem, que vais conceber e dar à luz um filho, não por obra de homem, tu ouviste, mas do Espírito Santo. O anjo espera a tua resposta. Já é tempo de voltar para Deus que o enviou. Também nós, Senhora, miseravelmente esmagados por uma sentença de condenação, esperamos tua palavra de misericórdia.
Eis que te é oferecido o preço de nossa salvação. Se consentes, seremos livres. Todos fomos criados pelo Verbo eterno, mas caímos na morte. Com uma breve resposta tua, seremos recriados e novamente chamados à vida. Ó Virgem, cheia de bondade, o pobre Adão, expulso do paraíso com a sua mísera descendência, implora a tua resposta. Abraão a implora, Davi a implora. Os outros patriarcas, teus antepassados, que também habitam a região da sombra da morte, suplicam esta resposta. O mundo inteiro a espera, prostrado a teus pés. E não é sem razão, pois de tua palavra depende o alívio dos infelizes, a redenção dos cativos, a liberdade dos condenados, enfim, a salvação de todos os filhos de Adão, de toda a tua raça. Apressa-te, ó Virgem, em dar a tua resposta. Responde sem demora ao anjo, ou melhor, responde ao Senhor por meio do anjo. Pronuncia uma palavra e recebe a palavra. Profere a tua palavra e concebe a palavra de Deus. Dize uma palavra passageira e abraça a palavra eterna. Por que demoras? Por que hesitas? Crê, consente, recebe. Que tua humildade se encha de coragem, tua modéstia de confiança. De modo algum convém que tua simplicidade virginal esqueça a prudência. Neste encontro único, porém, virgem prudente, não temas a presunção. Pois, se tua modéstia no silêncio foi agradável a Deus, mais necessário é agora mostrar tua piedade pela palavra. Abre, ó Virgem Santa, teu coração à fé, teus lábios ao consentimento, teu seio ao Criador. Eis que o desejado de todas as nações bate à tua porta. Ah, se tardas e ele passa, começarás novamente a procurar com lágrimas aquele que teu coração ama. Levanta-te, corre, abre. Levanta-te pela fé, corre pela entrega a Deus, abre pelo consentimento. E assim diz a Virgem: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Então vejam a beleza desse texto de São Bernardo, que nos ajuda, a considerar, a pensar, a refletir e a meditar sobre o peso, sobre o valor da palavra de Maria, sobre a grandeza do sim desta mulher, carne da nossa carne, criatura como nós, e plenificada de todos os privilégios divinos para prepará-la para uma missão única, uma missão que não tem fim: ser mãe de Deus. E sendo mãe de Cristo, mãe da Igreja, mãe de cada um de nós. Então, isso é algo para se considerar nesses dias de Advento e dias de Natal. A grandeza do sim de Maria, desse sim de Maria, veio justamente a nossa salvação, veio a nossa redenção, veio justamente para nos dar a salvação, a vida eterna. Agora, uma segunda consideração que eu gostaria de fazer, agora não é praticamente um texto, seria uma reflexão sobre um aspecto também desse momento da vida de Nossa Senhora, talvez o momento crucial para a história do mundo, onde ali, a partir daquele momento, ela grávida, o Verbo se faz carne no seio dela, e Nossa Senhora se torna grávida de Deus, grávida do Filho eterno de Deus, e que se torna seu Filho, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Jesus Cristo, Salvador de todos nós. A partir desse momento do sim de Maria,
ali começa, poderíamos dizer, verdadeira e plenamente a presença de Deus no meio dos homens de forma única e inimaginável. Alguns desses assuntos vamos tratar na próxima quinta-feira, dessa grandeza do mistério do Natal, mas, por exemplo, quando nós chamamos Nossa Senhora nas ladainhas de Porta do Céu, em geral, a gente sempre pensa porque ela é a porta do céu que estará ali para nos acolher quando, depois da morte, quando, por misericórdia de Deus, formos acolhidos no céu. É verdade, mas ela é porta do céu também por outro aspecto, porque ela, pelo seu sim, pelo seu amor, pela sua fé, tornando-se mãe de Deus, abriu as portas do mundo ao céu. Porque o céu é Deus e Deus entra no mundo de forma irreversível, para sempre, por meio de Maria. Por meio de Maria. Então, é justamente aqui, no seio da Virgem Maria, dentro do corpo da Virgem Maria, que já acontece concretamente o advento. E eu queria aqui, justamente nesse mistério de Maria, nesse mistério da gravidez de Maria, nesse mistério do próprio advento de Maria, essa vivência interior da espera do nascimento do seu filho, destacar aqui dois aspectos que me parecem importantes e às vezes não são, minha opinião, devidamente considerados. O primeiro aspecto que eu gostaria de tratar é que justamente nesse momento, a partir desse momento do sim de Nossa Senhora, a sua vida externa e interna mudou completamente. Onde está Deus? Nela. O Criador do universo, como diz um hino da igreja, o Criador do universo, que os céus não o podem conter, está encerrado, está contido no seio de uma jovem mulher de Nazaré. Então, em primeiro lugar, o mistério do Natal, o mistério de Maria, é um mistério de silêncio e de quietude. O mistério do Natal não é um mistério de agitação vazia, de preocupações, de ansiedade. Expectativa e ansiedade são coisas distintas. Que Deus nos ensine a esperar e a ter paciência. Então, nessa hora crucial da história da humanidade, que Maria diz sim, que Maria começa essa caminhada dos 9 meses na espera do nascimento do seu filho, Filho de Deus, é o mistério de um silêncio. Quem sabia disso? Se fosse hoje, não sairia em nenhum jornal, em nenhum programa de TV, não seria post de nenhuma rede social. E aqui nos mostra essa dimensão do silêncio e da calma de Deus, da tranquilidade, do silêncio de Deus, nos mostra como Deus é diferente. Quanta correria, quantas preocupações na nossa vida, quantas tristezas, quantas buscas vazias de si mesmo, de egoísmo que nós temos, a agitação que muitas vezes nos afasta de Deus. Então, aqui a primeira coisa que o mistério de Maria nos ensina, cuidado, é um risco, né? Esse ativismo vazio, né? Esse corre-corre com o que não é importante, essa vã agitação, essas vãs preocupações. No Evangelho do primeiro domingo do Advento, Jesus nos alertava contra o risco do peso das preocupações da vida. Depois, um segundo aspecto
o mistério de Maria, o mistério do Natal, além de ser um mistério de silêncio e de quietude, ali é todo tipo de barulho. Nossa Senhora continuou sua vida, né, de jovem, de cuidar da casa, depois já começou a morar com seu esposo José, mas um silêncio cheio de Deus, de uma presença alegre, de uma força que vem de Deus. Então, o segundo aspecto é que esse mistério do Natal, esse mistério de Maria, além de mistério de silêncio, é um mistério de graça, o mistério da graça. O que isso significa? A gente poderia se perguntar hoje, por que Cristo quis nascer de uma mulher virgem? Por que será? Ao contrário que muita gente pensa, porque não sei porquê, mas tem muitas explicações por isso, porque normalmente as pessoas associam ao pecado, o pecado original e qualquer tipo de pecado, à vida sexual. Então, se Nossa Senhora era santa, ela não podia ter relação sexual, por isso ela é virgem. Então, Deus, para nascer dela, não poderia vir por meio do sexo, como se o sexo, a vida sexual, fosse sempre uma realidade de pecado. Isso é estranho, não? Isso nada mais contrário à doutrina cristã e bíblica do que isso. De onde vem o sexo? De onde vem a diferença sexual? De onde vem o prazer sexual? De onde vem a vocação, o chamado a Deus do amor entre homem e mulher? De Deus. É Deus que nos criou. É Deus que nos deu o prazer sexual. É Deus que nos deu o amor verdadeiro de um homem e de uma mulher. É Deus que nos deu o nosso corpo. E nós somos essa unidade de corpo e alma, como já consideramos no mês passado. Então, Deus poderia muito bem ter nascido de uma mãe, né, num matrimônio normal. Normal. Né? Não teria prejuízo nenhum em relação à filiação divina. Ele, filho de Deus, certo? E assumia a natureza humana por meio de uma relação sexual natural, normal. Por que essa escolha divina do matrimônio virginal e do nascimento virginal de Jesus? Então, aqui a gente tem que afastar toda desvalorização. Aqui não há desvalorização nenhuma do matrimônio, desvalorização nenhuma da vida sexual, nem mostrar que o matrimônio seja uma realidade inferior. Ao contrário, o matrimônio de Maria e José, como já consideramos em agosto, é um matrimônio real, virginal, mas real, cheio de amor e cheio de respeito por aquilo que Deus decidiu que queria deles. Porque o segredo da fidelidade é obedecer, é seguir o que Deus quer de nós. Aí é que está o jogo. Então não se trata também o matrimônio virgem, o nascimento virginal de Jesus, não se trata de uma desvalorização do matrimônio, da comunidade matrimonial. Então, de que se trata? Se a gente se lembrar do Antigo Testamento, de várias figuras do Antigo Testamento, de mulheres que eram estéreis, idosas ou estéreis, que não podiam ter mais filhos e, contudo, por uma promessa e ação diretas de Deus, engravidaram e tiveram seus filhos. Homens muito importantes na história de Israel. Se a gente se lembrar aqui, por exemplo, de Sara, né, esposa de Abraão, que deu à luz a Isaac. Depois de Ana, mãe de Samuel, o grande Samuel. Depois a mãe de Sansão, né, o juiz Sansão. Depois a própria Isabel, casada com Zacarias, mãe de João Batista. Todas essas mulheres não podiam, pela sua natureza, por questões de idade, de saúde, não podiam mais engravidar. Ou nunca puderam engravidar. Contudo, tiveram filhos.
É interessante levar isso aqui em conta, porque essas mulheres são como que preconização, como pré-anúncio do que viria na Virgem Maria. Por isso que a gente diz que o mistério de Maria é preparado pelo mistério das santas mulheres do Antigo Testamento. Então, qual o sentido desses nascimentos no Antigo Testamento? Por que Deus quis fazer assim? Mulheres que não podem ter filhos e, contudo, pelo poder de Deus, engravidam. Qual o sentido, então, desses nascimentos e do nascimento virginal de Jesus? Porque Nossa Senhora não poderia, como ninguém pode, ter um filho sem uma relação sexual com um homem, com seu esposo. Aqui não era a esterilidade que impedia o nascimento, mas a virgindade, livremente escolhida e também amorosamente proposta por Deus. E a virgindade escolhida pelo casal. Qual o sentido disso? O que é que Deus quer nos mostrar com esse nascimento virginal de Jesus? Que a salvação, é a primeira coisa que Deus quer nos mostrar, a salvação nunca vem do homem de suas capacidades, igual esses nascimentos. Pelo poder do homem, nenhum deles poderia ter nascido, nem Sansão, nem Samuel, nem Isaac, nem João Batista, nem Jesus. Como esses nascimentos não aconteceriam, assim também a salvação nunca vem do homem de suas capacidades, mas somente de Deus e da ação da sua graça. Então, a graça significa isso. O poder e a ação de Deus e de ninguém mais, onde Deus age absolutamente como Deus, num nível absolutamente superior, não só diferente do ser humano ou de qualquer criatura, por exemplo, os anjos, mas absolutamente superior. Isso significa ação sobrenatural, absolutamente acima de qualquer natureza criada. Esse é o mistério da graça. A graça é quando Deus intervém onde humanamente não há nada mais a fazer. E esse é o mistério do Natal. Deus se faz homem. Nós vamos aprofundar isso na quinta-feira que vem. Vamos olhar um outro aspecto, de uma outra perspectiva, mas é o mistério do Natal, o mistério de Maria, o mistério de silêncio e da graça. De um Deus que age de modo surpreendente, de modo imprevisível, de modo indizível. Queria, então, depois dessa reflexão sobre o mistério de Maria, como mistério de silêncio e graça, terminar apresentando para vocês um texto. Depois já vimos o texto de São Bernardo sobre a espera pelo sim de Maria, agora a reflexão sobre o mistério de Maria como mistério de silêncio e de graça. Agora, esse paralelo entre Eva e Maria que aparece num texto de Santo Irineu de Leão, na sua obra Adversus Hereses, contra as heresias, contra os hereges. Eu vou ler esse texto que aparece no ofício das leituras de amanhã, da sexta-feira, da segunda semana do Advento, e aí eu vou destacar depois alguns elementos que eu acho interessante, porque aqui é um outro aspecto importante do mistério de Maria, ver Maria dentro de todo o mistério da salvação, de todo o plano de salvação de Deus. Então diz assim Santo Irineu: enquanto Eva, seduzida pela mensagem de um anjo, desobedeceu à palavra divina e se afastou de Deus, Maria, ao contrário, guiada pela anunciação de outro anjo, obedeceu à palavra divina e mereceu trazer a Deus em seu seio. Aquela, portanto, deixou-se seduzir para não obedecer a Deus, e esta deixou-se persuadir a obedecer-lhe. Deste modo, a Virgem Maria tornou-se advogada da Virgem Eva. Recapitulando em si mesmo todas as coisas, o Senhor declarou guerra contra o nosso inimigo
e venceu aquele que ao princípio, por meio de Adão, havia feito de nós todos seus prisioneiros. E esmagou a sua cabeça, segundo estas palavras de Deus à serpente que se lê no Gênesis. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, e esta esmagará a tua cabeça, enquanto tu tentarás ferir o seu calcanhar. Com tais palavras, se proclama de antemão que aquele que havia de nascer da mulher virgem, feito homem como Adão, esmagaria a cabeça da serpente. Então, meus amigos, esse é um paralelo muito importante que é feito para entender o mistério de Maria. O paralelo entre Eva e Maria. A mulher na criação, a mulher na recriação. A mulher na criação, a mulher na redenção. A mulher que, pela sedução de um anjo mau, que é o demônio, cedeu ao pecado, a mulher que, pela palavra de um anjo bom, disse sim a Deus, obedeceu a Deus e por isso fez entrar a salvação, a vida no mundo, enquanto Eva havia feito entrar a morte no mundo. Então, a primeira coisa importante a considerar nesse texto, a unidade entre Antigo e Novo Testamento. Isso é muito importante para entender a Bíblia. A Bíblia, ela tem que ser entendida na sua completude. Quem não leu a Bíblia inteira e não lê a Bíblia inteira várias vezes, tem muita dificuldade de captar isso. Outra coisa importante que nos ajuda, eu já falei várias vezes isso, mas repito, é a participação atenta da Santa Missa, principalmente da liturgia da palavra. Nas missas de domingo, por exemplo, que tem a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura, o evangelho, percebendo, e muitas vezes os sacerdotes nos ajudam a perceber isso, e é missão do sacerdote na homilia fazer ressaltar essa unidade que existe entre Antigo e Novo Testamento. Essa sempre foi a forma mais segura, mais profunda de fazer exegese, de fazer interpretação dos textos do Antigo Testamento. Assim a Igreja fez, a partir dos apóstolos, depois os padres da Igreja, depois os teólogos da Idade Média, da Idade Moderna, até hoje. Ou seja, os melhores comentaristas da Bíblia são aqueles que conseguem comentar a Bíblia com a Bíblia, deixar a Bíblia explicar a própria Bíblia, mostrando a presença de Cristo e do plano de salvação de Deus em cada texto da Sagrada Escritura. Pois um outro elemento importante nessas palavras de Santo Irineu é a situação de Eva. Então Eva é criada por Deus, é a primeira mulher, ali a esposa do primeiro homem, Adão, criada por Deus. Nós temos no capítulo 3 o relato da queda, né, quando eles decidem, ela decide, depois seu esposo decide segui-la a comer do fruto, que é um elemento simbólico da desobediência frontal a Deus que os criou, que quer o bem, a felicidade para o ser humano. E aqui é a essência do pecado das origens, né, do pecado original. A desobediência à palavra de Deus e o consequente afastamento de Deus. Então nós temos aqui, presente nesse texto também, essa situação de Eva. A situação de Maria é a situação de alguém que, cheia de graça, cheia da graça de Deus. Eva também tinha a graça de Deus. Então a graça da filiação divina, a graça original, a graça do estado original, isso é belíssimo, né? Na teologia da criação, quando se estuda. Então, Maria é movida à obediência, a aceitar a vontade de Deus, mesmo que custe, mesmo que não se compreenda plenamente, mesmo que seja difícil. E a sua obediência abre as portas deste mundo à vinda de Deus. E aí acontecem esses paralelos. Eva e Maria, né? Nós temos aqui duas mulheres,
diante de uma escolha. Tem a figura dos anjos, né? Na figura da serpente, o anjo mau. Aqui, o anjo Gabriel que vem lhe anunciar o nascimento do Salvador. Né? A palavra divina que no Gênesis diz, não comam deste fruto, porque se comer, vós morrereis. Se comerdes, morrereis. Ou seja, aqui mostra a desobediência que tem como consequência a morte física e depois a própria morte espiritual. Né? E também a resposta livre, porque o pecado também é um ato livre. Né? Se não fosse, não seria culpável. Né? É um ato livre de desobedecer a Deus e o ato livre pleno e mais alto da obediência a Deus. Depois também São Irineu faz um paralelo interessante, brincando com dois verbos, o verbo seduzir e o verbo persuadir, né? Em relação a Eva e Maria. Ele fala aqui, deixa eu encontrar, falando de Eva, primeiro Eva deixou-se seduzir para não obedecer a Deus. Então a sedução, o engano, deixar-se levar pela palavra do inimigo, do demônio. E Nossa Senhora, né, Maria, deixou-se persuadir, convencer, tanto que Maria conversa com o anjo, quer entender melhor como será isso. Deixou-se persuadir para obedecer. Então uma se deixou seduzir para desobedecer, para não obedecer a Deus, e a outra para obedecer. Então esse paralelo entre Eva e Maria é muito interessante. Por isso, o Catecismo da Igreja Católica, no número 489, resume essa dimensão de Eva e de Nossa Senhora, dizendo: logo no princípio temos Eva. Apesar da sua desobediência, ela recebe a promessa de uma descendência que sairá vitoriosa do maligno. Que é isso que acontece nessa passagem de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que nós chamamos de proto-evangelho, que já é um anúncio ali no início da história da salvação, que haverá uma descendência, uma mulher que vencerá o maligno, cuja descendência, o filho, destruirá a cabeça da serpente. E o nome de Eva, fica claro no livro do Gênesis, Eva, mãe de todos os viventes. Então, é esse quadro que eu quis mostrar um pouco para vocês, Nossa Senhora como a mulher do Advento, esses aspectos. Depois dessa introdução que nós fizemos, apresentei então para vocês o texto de São Bernardo, que mostra, que ressalta, que destaca a grandeza do sim de Maria. Depois refletimos brevemente sobre o mistério de Maria como um mistério de silêncio e de graça. E por fim, esse paralelo entre Eva e Maria. Espero que vocês tenham acompanhado bem, que tenham aproveitado. Não sei se alguém de vocês tem alguma pergunta para fazer, se foi muito complicado, se tem alguma coisa que ficou obscuro. Estou aqui e tenho maior alegria em responder. Alguma pergunta? Aqui no íconezinho da interrogação não tem nenhuma. Alguém quer perguntar alguma coisa antes de concluirmos aqui? Vamos lá, coragem. Coragem. O pessoal hoje está mais quieto, quem sabe mais tímido. Então, se alguém tem alguma pergunta, vai pensando, eu vou só avisando então o nosso próximo tema. Então, na próxima... sim, apareceram já. Eva e Adão realmente existiram? Olha, essa pergunta ela é multifacetada, né? Assim, uma mulher chamada Eva, um homem chamado Adão, né, com essas características que estão no texto, não. O texto ele é simbólico, né? Mas por trás existe o mistério que Deus quer nos revelar do que aconteceu com o primeiro casal, né? Ali tem toda uma dimensão simbólica nesse relato já vista, né? Então o nome de Adão, o nome de Eva, o relato ele é todo um composto de simbolismo, mas que revela
que Deus nos revela uma verdade. O homem é criado, homem e mulher são criados por Deus, a diferença sexual entre eles, um é feito para o outro e há uma desobediência inicial. Então, por meio de uma linguagem simbólica, por meio de uma linguagem figurada, a Bíblia nos transmite uma verdade real. Tá certo? Não sei se tem mais alguma... Agora é um tema importante isso aí, né? Isso até estudar o texto bíblico, estudar também o gênero literário, ver as dimensões da evolução teológica sobre esse tema. Uma pergunta muito boa, viu, Graça? Mas eu posso dizer assim que realmente existiram como um personagem como nós, assim, como Nossa Senhora existiu? Não, né? Mas há um casal no início da criação, né? No início da criação, certo? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Por que existe a ideia de que o sexo só no matrimônio... Não, a Márcia Romano está perguntando aqui, por que existe... Deixa eu ler de novo aqui. Por que existe a ideia de que o matrimônio, o sexo só no matrimônio só deve ser praticado para procriar? Então, eu acho aqui que a minha opinião e a minha prática de acompanhar tantas pessoas durante tantos anos, o que eu vejo é que há muita confusão. Então, poucas pessoas entendem e conhecem mesmo a doutrina da igreja, né? A doutrina da igreja. Então, a primeira coisa é que a vida sexual, a dimensão sexual, ela faz parte do ser humano, seja ele quem for. Certo? Seja ele solteiro, casado, criança, adolescente, idoso, viúvo, separado. O homem e a mulher são seres não só sexuados, mas seres sexuais. Certo? O que acontece é que a vivência da vida sexual, essa doação da vida para uma pessoa do outro sexo, um homem, a mulher, o prazer sexual, Deus o fez para a família, né? Para a dimensão matrimonial, não só para procriar, porque se fosse só para procriar, por exemplo, não seria necessário nem mesmo casar, né? Poderia ser mais ou menos como acontece com os animais, só uma reprodução pura e simplesmente, não, tem todo... A sexualidade humana tem uma dimensão unitiva e também procriativa. Certo? Agora, o casamento, a vivência da sexualidade antes do casamento ou fora do casamento, aí ela tem outras dimensões e outras implicações e que muitas vezes implicam em pecado, porque está numa escolha de vida que já vai contrária àquilo que Deus tem para nós e a própria felicidade do ser humano que Deus inscreveu no nosso coração, certo? Então, o sexo não é só para procriar, né? Então, quem ensina isso pode estar falando uma doutrina de vários tipos de origem, principalmente na Idade Moderna e tudo, mas jamais uma doutrina cristã católica, conforme o ensinamento da igreja. E depois, o ser humano pode ter relação sexual do jeito que ele quiser. Agora, o homem diante de Deus, a mulher diante de Deus tem que avaliar, é isso que de fato Deus quer para mim? É isso que é o melhor caminho? É isso que é amor da outra pessoa? É isso que eu estou amando verdadeiramente outra pessoa? É assim que eu sou fiel? É assim que eu verdadeiramente sou feliz? É a partir desses questionamentos que o ser humano tem que avaliar e entender a verdade da palavra de Deus. Ah, porque é proibido ter relação sexual fora do casamento, porque Deus taxou isso de adultério. Não, não é Deus que colocou um nome ou um rótulo fora. É porque quem encontra prazer e alegria e vida sexual fora do seu casamento, é porque o seu casamento já não vai bem. É porque ele ou ela já não se amam. Aí precisa uma mudança, precisa uma conversão.
Não é uma coisa só que vem de fora. O amor e a vida sexual foi colocada em nós. E nós temos capacidade diante de Deus e com a luz da palavra de Deus e da sã doutrina de avaliar claramente quando estamos errados, quando estamos no mau caminho, quando fazemos mal a nós mesmos e quando estamos fazendo mal aos outros também, né? Não sei se eu esclareci, esse é um tema amplo, muito interessante, né? Mas um pouco fora, né? Porque, mas quer dizer também a santidade forte, exigente e bonita de Nossa Senhora, né? Deixa eu ver se tem gratidão aqui às pessoas. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Queria só então avisar, agradeço pelas duas perguntas muito boas. Então, a próxima quinta-feira nós vamos ter o último episódio dos Bastidores da Bíblia do ano. Nós vamos ter um recesso, né, vamos ter um último na quinta-feira que vem e depois um recesso e vamos voltar só em fevereiro. Eu vou sair de férias, vou também ter uns projetos para realizar, coisas muito boas que vão vir aqui para o nosso perfil, tá certo? Mas na próxima quinta-feira, então a última live do ano, vai ser sobre um tema muito interessante. Sobre o Natal. O mistério do Natal, mas qual é o subtítulo? Como Deus virou o jogo. Então, nós vamos ver o Natal de uma forma um pouco diferente. Não vamos só destacar, porque tem um presépio, porque tem Nossa Senhora, São José. Claro que tudo isso tá aí, é verdade, mas nós vamos tentar decifrar a lógica de Deus nos enviando o seu Filho. O que é que de fato aconteceu? Porque às vezes a gente pensa no Natal e se dispersa em tantas coisas e não foca no centro, né? Assim como no presépio está São José e Nossa Senhora voltados, olhando para Jesus, né? Embasbacados, admirados pela beleza e pela bondade eterna de Deus que se manifesta no sorriso de uma criança. Nós vamos fazer isso também, tentando decifrar a lógica, o plano de Deus, o que Deus quer de fato nos ensinar e fazer conosco a partir do Natal. É isso que nós vamos tratar na próxima quinta-feira. Espero cada um de vocês, tente trazer mais gente também, para a gente refletir juntos sobre, como sempre, toda quinta-feira, a beleza da nossa fé. Muito obrigado por todos vocês, pela presença de cada um, e um forte abraço a vocês, boa noite, bom descanso e até a próxima quinta-feira. Até mais. Tchau.